Boa noite a todos. Meu nome é Brenda, sou da Tradução LB. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui na Tradução LB trazemos informações do Japão. E no vídeo de hoje vamos falar sobre 3 assuntos. O primeiro é sobre o alerta de tsunami que tivemos hoje de manhã. Inclusive aqui na Tradução LB nós fizemos plantão, nós fizemos um vídeo sobre isso. Então, no vídeo de hoje, agora à noite, trazemos as últimas informações sobre esse alerta de tsunami. E depois vamos falar sobre o conflito que está acontecendo em Israel, o que o Japão está divulgando, qual é a posição do governo japonês, tá? Então a gente vai estar traduzindo essa parte. E depois sobre o visto de Yonsei, que temos informações também aqui sobre o visto de Yonsei, e vamos estar fazendo a tradução, ok? Então, primeiro sobre o alerta de tsunami. Foi 5h25 da manhã, aconteceu um terremoto próximo à ilha chamado Torishima. Essa ilha fica bem afastada do Japão, então por isso não tem muito ponto de monitoramento do governo japonês naquela região, porque realmente é bem afastado, ele fica tipo no mar, tá, gente? No Oceano Pacífico, é bem afastado do Japão. E por não ter muito, ponto de monitoramento, não se sabe a intensidade e a força do terremoto que aconteceu naquele local. O que o governo japonês sabe é que aconteceu um terremoto ali e devido a isso aconteceu o tsunami, E a princípio, o alerta de tsunami só era para as ilhas, que ficavam próximo ali daquele Torishima, porque sim, tem japoneses que moram nessas ilhas afastadas. Então, a princípio, o alerta foi só para aquelas ilhas, só que depois foi aumentando e uma boa parte do Japão, ficou em alerta de tsunami. Inclusive, o tsunami veio e foi de mais ou menos 20 a 60 centímetros o tsunami que chegou em algumas ilhas do Japão. Tá? E aqui o Japão é um país preparado para desastres naturais, então eles têm um muro de proteção, As cidades que têm praias, mar, elas têm muro de proteção, então não invadiu a cidade, O tsunami não invadiu a cidade, mas derrubou 2 barcos. E os barcos eram barcos pequenos, mas era usado para pescar, tipo de pescadores, que pescavam peixe para vender, tá? Era o barco de trabalho deles. Então, 2 barcos virou, tá? E o governo japonês, no caso a Agência de Meteorologia do Japão, falou ali, na coletiva de imprensa que esse terremoto, não é muito comum. Então, eles acreditam que foi, na verdade, uma erupção que aconteceu naquela ilha, e por isso que aconteceu o terremoto. E as agências de monitoramento dos outros países, estão divulgando que esse terremoto foi na magnitude 5. Porém, se fosse realmente um terremoto de magnitude 5, não teria tsunami, Então, se aconteceu, não foi de magnitude 5. Isso é o que a agência, do Japão está falando, tá? Então, assim, o mais provável no momento é que ali estava acontecendo alguma erupção. Então, se você mora no Japão e ainda não tem nenhum aplicativo para ser notificado dos alertas emitidos pelo governo, eu vou deixar 2 links aqui. Um é do Yahoo e o outro é do Safety Tips. E este do Safety Tips é do governo e tem vários idiomas, inclusive o português também, tá? Então, eu convido você a baixar algum aplicativo de emergência e pode ter os 2. Eu tenho esses 2 no meu celular, tá bom? Eu vejo os 2 quando acontece alguma coisa, tá? E, então, se você mora aqui e não tem, repito, abaixe um aplicativo, para ser notificado, porque é muito importante, ok? E agora, vamos falar sobre o conflito que está acontecendo em Israel. No YouTube e nas redes sociais tem muito matéria, tem muitos jornais, em português e muitas pessoas que moram em Israel, que são brasileiros, estão fazendo conteúdo. Então, eu não vou entrar em detalhes sobre esse conflito. O objetivo aqui é mostrar o que o jornal japonês está divulgando e qual é a posição do governo japonês, ok?
Então, aqui no jornal Asahi, eles explicam, né, que Hamas, que é um grupo terrorista, né, da Palestina, atacou Israel e invadiu Israel. E do lado de Israel, são mais de 600 mortos e 2.048 feridos, fora as pessoas que foram sequestradas, tá? E do lado da Palestina, são 370 mortos e 2.200 feridos. E aqui explica que Israel oferecia, né, no caso para a Palestina, nessa região chamada Gaza, energia e bushi. Bushi pode ser várias coisas, pode ser alimento, pode ser algum material, ou seja, ele fornecia alguma coisa, né, algumas coisas. E Israel já falou que não vai mais fornecer, né, tanto a energia ou as outras coisas que ele fornecia, tá? E o primeiro-ministro Kishida, em sua rede social, deixou a sua nota de repúdio aos ataques, dizendo que muitos moradores que não têm culpa alguma estão sendo vítimas dos ataques, né? Então, ele deixou ali a nota de repúdio aos ataques, né, de Hamas, tá? Então, sobre esse conflito, eu acho muito importante a gente estar por dentro sobre a posição do governo japonês, tá? Então, a gente vai acompanhar esse noticiário e qualquer novidade eu vou estar falando aqui para vocês, porque eu realmente acho muito importante a gente estar sabendo sobre esse assunto, ok? E agora vamos falar sobre o visto de Yonsei, quais são as mudanças que o governo japonês está planejando. Então, ainda não é definitivo, o governo japonês vai estar decidindo até final deste ano, mas ele já está planejando algumas mudanças e é por isso que eu trago a tradução dessa matéria, ok? E para todo mundo entender, então, sobre esse visto de Yonsei, tá? Então, as crianças que são Yonsei e nascem aqui ou vêm com os seus pais, ou são de menores e os pais chamam lá no Brasil para morar aqui, elas ganham o visto de longa residência, tá? As crianças ganham visto de longa residência. Mas, para as crianças que nasceram no Brasil, cresceram no Brasil, é diferente. Para ela obter o visto de Yonsei, tem que ter de 18 a 30 anos. Não, quando for vir para o Japão, não pode trazer a família. O visto é de Tokute Katsudo, ou seja, ele não pode trabalhar em qualquer lugar, que nem nós que temos visto de longa residência ou permanente, tá? E depois de 5 anos tem que ir embora. E enquanto estiver no Japão, tem que estar estudando alguma coisa da cultura japonesa. Então, é um visto diferente de nós brasileiros, tá? E quando o Japão liberou esse visto de Yonsei em 2018, a previsão do governo japonês é que por ano 4.000 jovens viria para o Japão. Só que em 2022, no total, somente 128 pessoas que têm esse visto, né? Então deu para entender, gente? O governo japonês liberou esse visto para Yonsei com essas condições, achando que ia vir 4.000 jovens por ano e até agora só veio 128, tá bom? Só veio 128. Então, qual é a nova proposta, então, do Japão para trazer mais os jovens agora? Então, a nova proposta é que se esse jovem vir aqui, depois de 5 anos, ele pode ter o visto de longa residência. Mas para isso, ele precisa, ou ela, né, precisa ter o N2, tá? Precisa ter o N2, que seria o nível de conseguir ler o jornal japonês. O que vocês acham, gente? E então, essa é a nova proposta que o governo japonês está pensando. E sobre isso, gente, o governo japonês estará abrindo, então, no caso, como se diz, opiniões da população japonesa, tá? Para ver o que a população pensa sobre esse visto de Yonsei que o governo está liberando, ou que está planejando liberar, tá bom? Então, eles vão ver ali a opinião da população para ver o que eles vão fazer. E aqui no jornal também, eles falam que tem 5 grupos, 5 instituições, né, que estão pegando baixo-assinado, que estão ali trabalhando para o governo, né, pedindo para que o governo facilite mais esse visto de Yonsei, né, porque falta mão de obra aqui, né, então essa questão de a pessoa não poder trazer a família,
ter que ficar aqui 5 anos, né? Já é uma coisa que faz o Beyoncé desistir de vir, porque muitos, né, já estão casados, às vezes já tem filho, quer vir com a família, né, e não dá. Então eles falam, né, que tinha que mudar, né, para facilitar, né, a entrada aqui dos Beyoncé, tá? Então, no caso, o que eu falei agora é uma das propostas, tá, gente? Não que vai ser assim, repetindo, só vai decidir no fim do ano, mas essa é uma das propostas, tá? Então, a gente tem que acompanhar essa matéria para ver, então, então, essa opinião da população, qual vai ser a decisão do governo, ok? E é uma matéria muito interessante essa, né? Porque finalmente, sempre tava falando, né? Vai liberar, vai liberar, vai liberar. Mas agora, realmente, eles estão falando que neste ano ainda eles já querem tomar a decisão final. Então, vamos estar acompanhando, tá? Ainda pro final do ano temos 2 meses, mas vamos estar acompanhando. E quando o governo decidir alguma coisa, quando tiver alguma novidade, a gente volta aqui para passar para vocês, ok? Minha opinião pessoal, tá, gente? Minha opinião pessoal. Primeiro, eu acho que a lei trabalhista do Japão tinha que ter algumas mudanças, porque até para japonês algumas coisas aqui é difícil. Então, primeiro de tudo, tinha que regularizar algumas coisas aí, mudar algumas coisas, melhorar, né? Mas sim, falta mão de obra. Então, por que não os descendentes? Por que não os descendentes, né? Que são os Beyoncé. Mas a questão do N2, gente, eu achei demais. Eu achei assim, N2, aí, não sei, eu achei assim muito. Estão exigindo muito, né? Porque N2, o nível de ler jornal, assim, aí eu já acho difícil, né? Eu achei que eles poderiam, tipo, ser menos do que isso, né? Claro que sempre é bom a pessoa falar japonês, já que mora no Japão, mas é um idioma difícil, né? Bom, essa é a minha opinião, né, gente? Mas vamos esperar a decisão do governo. E você, qual é a sua opinião em relação ao visto de Beyoncé? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Bom, muito obrigada por assistir esse vídeo até o fim. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo.